Há 2600 anos, um profeta chamado Ezequiel recebeu uma visão que descrevia uma guerra que aconteceria nos últimos dias. Uma coalizão de nações do norte que invadiria Israel quando o povo judeu tivesse retornado à sua terra e estivesse habitando em relativa segurança. Ele descreveu os líderes dessa coalizão, as nações envolvidas, o objetivo do ataque e a resposta sobrenatural de Deus. Uma intervenção divina tão dramática que as próprias nações reconheceriam que é Deus quem defende Israel. A Pérsia mencionada em Ezequiel 38 é o atual Irã. E a crescente aliança entre Irã e Rússia, frequentemente identificada com Magog, está sendo amplamente apontada por estudiosos como um prenúncio direto da guerra profetizada por Ezequiel. Artemed, pela primeira vez na história, todas as peças estão no lugar. Israel existe como nação desde 1948. As nações da coalizão descrita por Ezequiel existem e estão se alinhando. E os conflitos recentes no Oriente Médio estão desenhando exatamente o cenário que o profeta descreveu. A profecia de Ezequiel 38 está saindo das páginas da Bíblia e entrando nas páginas dos jornais. Hoje vamos abrir Ezequiel 38 e 39. E você vai entender quem são Gog e Magog, quais são as nações da coalizão, como Deus intervém, e por que os eventos de hoje são os ensaios para o cumprimento final dessa profecia extraordinária. Para entender a profecia de Ezequiel 38, precisamos primeiro identificar os personagens. Gog é descrito como o príncipe principal de Meseque e Tubal, da terra de Magog. O nome Gog pode ser um título, como Faraó ou César, em vez de um nome pessoal. Representa o líder de uma coalizão poderosa que vem do extremo norte de Israel. Magog, identificada por Ezequiel como a terra de origem de Gog. Ezequiel 38:15 diz que Gog virá do seu lugar que fica no norte distante. E nenhuma outra nação existe mais remota que a Rússia, diretamente ao norte de Israel. A maioria dos estudiosos conservadores identifica Magog com a Rússia e regiões da Eurásia. Meseque e Tubal são identificados com regiões que hoje compõem a Turquia, uma nação que historicamente foi aliada do Ocidente, mas que nos últimos anos se aproximou progressivamente da Rússia e do Irã. As nações aliadas de Gog na invasão são listadas em Ezequiel 38:5-6. Pérsia, que é o Irã de hoje, mantendo esse nome até 1935. Cuxi, identificada com o Sudão ou Etiópia. Puti, identificada com a Líbia. Gomer, identificada com regiões da Turquia ou Europa Oriental. E Bet Togarma, do extremo norte, possivelmente a Armênia ou regiões da Eurásia Central. A aliança crescente entre Irã e Rússia, incluindo acordos de fornecimento de drones e mísseis, fortalece a interpretação de que esses eventos são precursores diretos da guerra de Gog e Magog. Ezequiel descreve com precisão o cenário em que a invasão acontecerá. E esse cenário é um dos elementos mais fascinantes da profecia. Em Ezequiel 38:8 e 11, Deus descreve Israel no momento da invasão. Um povo que foi congregado dentre muitas nações, que habitam em segurança, sem muros, sem ferrolhos nem portas. Israel habitando em segurança. Sem muros. Esse é o estado que precede a invasão de Gog. Estudiosos observam que Israel atualmente tem muros de 7,6 metros em muitos lugares, o que significa que a profecia não pode ser o conflito atual. Israel precisará alcançar uma paz extraordinária
antes da guerra de Gog e Magog. E essa paz pode vir através de um acordo de paz abrangente que inclua os vizinhos árabes de Israel. Para-se. Isso conecta diretamente com o tratado de paz que o anticristo firmará com Israel, a 700ª semana de Daniel. Durante esse período de paz aparente, quando Israel baixar a guarda, Gog conduzirá a invasão. Ezequiel 38, 12 e 13 revela o motivo da invasão: para tomar o despojo e apanhar a presa. Israel estará em um momento de prosperidade, com recursos que atrairão a cobiça das nações. Hoje, Israel é um dos países com maior densidade de startups tecnológicas do mundo. Descobriu enormes reservas de gás natural no Mediterrâneo e tem uma das economias mais dinâmicas do Oriente Médio. O alvo econômico está em construção, o que torna a profecia de Ezequiel 38 absolutamente singular no cânon bíblico é a natureza da resposta divina à invasão. Deus não usa o exército de Israel para derrotar Gog. Ele intervém diretamente, de forma tão dramática e inequívoca que as nações reconhecem que é a mão de Deus. Ezequiel 38, 18 e 22 descreve a intervenção. No dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. Na minha indignação, no meu ardor e na minha ira ardente, falo. Naquele dia, haverá grande tremor de terra na terra de Israel. E todos os que estiverem sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Um terremoto de proporções sem precedente. Então Ezequiel descreve: e chamarei uma espada contra ele em todos os meus montes. A espada de cada homem se voltará contra o seu irmão. A coalizão começa a se destruir internamente. Um colapso que lembra a vitória de Josafá em 2 Crônicas 20, quando os exércitos inimigos se voltaram uns contra os outros. E então, castigar-lo-ei com pestilência e com sangue. Farei chover sobre ele e sobre as suas tropas uma cheia de chuva, pedras de granizo, fogo e enxofre. Fogo e enxofre. A mesma linguagem de Sodoma e Gomorra. Uma referência a algo que pode incluir erupções vulcânicas, chuva de meteoros, ou qualquer intervenção sobrenatural que Deus escolher. Ezequiel 39, 2 diz que apenas 1/6 das forças de Gog sobreviverão. A destruição é quase total. E o resultado mais importante de tudo, em Ezequiel 38, 23. E me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus defende Israel para que as nações saibam que Ele é o Senhor. A profecia de Ezequiel não termina com a derrota de Gog. Ela continua descrevendo as consequências, e elas são igualmente fascinantes. Ezequiel 39, 9 e 10 descreve que Israel usará as armas deixadas pelo exército de Gog como combustível por 7 anos. Os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão fogo com as armas, tanto os escudos e as rodelas, os arcos e as flechas, como os bastões e as lanças, e deles farão fogo por 7 anos. 7 anos. O mesmo período da grande tribulação. Isso sugere que a batalha de Gog e Magog pode acontecer no início ou pouco antes da tribulação, e que Israel usará os recursos das armas destruídas ao longo de todo esse período. Ezequiel 39, 11 e 12 descreve que Israel passará 7 meses enterrando os corpos dos soldados de Gog. A escala da destruição é tão massiva
que levará meses para ser completamente tratada. E então, nos capítulos 40 a 48, Ezequiel descreve o templo milenar em detalhes extraordinários. Há uma sequência lógica na visão de Ezequiel. A derrota de Gog prepara o terreno para o templo. A destruição dos inimigos de Israel abre caminho para a presença de Deus retornar à terra. E Ezequiel 39, 29 traz a promessa mais extraordinária de toda a seção. Não esconderei mais o meu rosto deles, porque derramei o meu espírito sobre a casa de Israel. A conversão nacional de Israel, que Paulo descreve em Romanos 11, pode ser precipitada pela intervenção sobrenatural de Deus na batalha de Gog e Magog. A profecia de Ezequiel 38 está deixando as páginas da Bíblia e entrando nas páginas dos jornais. A guerra entre Israel e Irã é mais do que um conflito moderno. É o desdobramento do plano divino para exaltar o nome de Deus entre as nações. Mas é importante ser preciso. Os conflitos atuais entre Israel e Irã não são ainda o cumprimento de Ezequiel 38. A profecia exige que Israel esteja habitando em segurança sem muros, o que não é o caso hoje. Mas são ensaios, são o alinhamento das peças. O Irã precisa sofrer uma derrota significativa antes que Ezequiel 38 se cumpra, porque a profecia exige que Israel esteja em paz antes da invasão de Gog. E essa paz pode vir como resultado do colapso do poder iraniano atual. Erra para você. Quando você olha para o Oriente Médio hoje, para a aliança entre Rússia e Irã, para o isolamento crescente de Israel, para as tensões em torno do Monte do Templo e do Terceiro Templo, você está vendo a geopolítica do cumprimento profético se formando. Não é coincidência, é providência. Deus, que declarou o fim desde o princípio, está orquestrando os eventos da história humana em direção ao cumprimento de cada palavra que foi profetizada. E a profecia de Ezequiel 38, que por 2.600 anos pareceu impossível, porque Israel não existia como nação, agora é geopoliticamente plausível pela primeira vez. A estação está clara, o mapa está nas Escrituras, e você está vivendo no momento mais fascinante da história profética. A batalha de Gog e Magog não é uma guerra que os homens planejaram. É uma guerra que Deus orquestrou. Ezequiel 38:4 diz que é Deus quem coloca anzóis na boca de Gog e o atrai para Israel. É Deus quem conduz o inimigo ao seu lugar de destruição. É Deus quem usa o ataque como palco para revelar sua santidade às nações. Isso nos diz algo profundo sobre a soberania de Deus na história. Os líderes que planejam mal contra Israel, as nações que se alinham em coalizões contra o povo de Deus, os impérios que parecem invencíveis. Tudo isso está dentro do roteiro que Deus escreveu e que está se desdobrando exatamente como foi profetizado. Para o crente, isso não é motivo de medo, é motivo de espanto e confiança. O mesmo Deus que sabia exatamente como os eventos do Oriente Médio se desenrolariam 2.600 anos antes de acontecerem, é o mesmo Deus que conhece o seu nome, o seu futuro e o seu destino. A história não está fora de controle. Está sendo conduzida para um destino que já foi declarado e que termina com a glória de Deus estabelecida sobre toda a terra. Se inscreva no canal e ative o sino. Compartilhe com alguém que precisa entender os tempos, porque o que está acontecendo no Oriente Médio não é apenas política. É profecia em movimento.